Fala Fundão, eu sou o Thiago, você está aqui no História pro Fundão em collab com o Foguete Norte, não é? Eu sou professor de História e a gente sempre vai se encontrar aqui dentro do possível para a gente pensar o mundo, pensar o país. E hoje eu quero falar sobre essa assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia no contexto de 2026, não é? Da geopolítica. Eu trouxe algumas informações aqui, inclusive achei bacana fazendo aquele processo da clipagem, né, do clipping, o que é a imprensa internacional, né, El País, o New York Times, a imprensa nacional brasileira, o Clarim, enfim, jornais espanhóis, argentinos, paraguaios, os Estados Unidos também falaram sobre o tema. Pois bem, nesse caso, eu gostei da chamada do New York Times. Inclusive, 700 milhões de pessoas, a maior zona livre do mundo. Achei assim importante porque dá a letra. Num mundo tão mais distante, isolado, né? Lê-se, por exemplo, Donald Trump, Estados Unidos, é um renascer dos blocos econômicos, já que a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo e o Mercosul era um bloco com muitos desafios desde a sua criação. Pois bem, eu não sei se vai ficar mais barato, mas é provável que nos próximos 8, 10 anos, o chocolatezinho que você compra europeu, o vinhozinho de Portugal, né, o vinho que você compra da Espanha, da Itália, tenha preços mais competitivos, está previsto, né? Bora ver se vai chegar. Eu quero destacar algumas referências, são várias, mas em especial aqui o professor Trevisan, da SPM, que é historiador, uma referência, e o Roberto Gianetti, que foi secretário da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, quando esse acordo iniciou, né? Primeiro, por que eu quero destacar no caso do Gianetti? Porque ele era secretário e esse acordo começou no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1991. E o presidente chama o Gianetti, entre outras pessoas, e fala: eu gostaria que esse acordo fosse finalizado na minha gestão, né? Ou seja, antes de acabar o mandato. 26 anos se passaram, muita coisa mudou, governos distintos, né? E o acordo não foi assinado. Antes de mais nada, por que eu estou destacando isso aqui numa aula, numa espécie de aula aí, das humanidades? Para a gente pensar o que são blocos econômicos, né? É uma matéria que você estuda em História e Geografia, os blocos econômicos, a globalização nos anos 90, a força disso, né? A época se dizia muito que era a moda, né? Que o mundo estava globalizado, falava-se dos vários blocos econômicos, falava-se da União Europeia como uma principal referência, mas também do NAFTA, ali, Estados Unidos, Canadá e México. Isso mudou ali no governo Trump 1 e o 2 também, sobretudo o Trump 1. E depois falava-se também sobre o Mercosul, falava do Pacífico, falava da proposta da ALCA, com Bush, etc. Pois bem, o que tem se visto nos últimos tempos? Um retorno ao nacionalismo, por diversos fatores e contextos que cabe uma aula específica aqui, né? Mas, enfim, os Estados Unidos se posicionando em relação aos seus antigos integrantes ali, né? Membros, né? Irmãos ali do NAFTA, a relação com a Europa, a própria saída do Reino Unido, o Brexit, né, recentemente, e aí o nacionalismo escocês frente a tudo isso, enfim. E no caso do Mercosul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, entre outros, mas eles são os principais, né? Os conflitos de interesse também, né? Enfim, por que eu estou trazendo isso aqui? Para você ter uma noção de como que isso é importante na sua formação, ok? Pois bem, eu quero fazer um breve contexto dos dois blocos econômicos para a gente ter uma noção para falar dos desafios desse acordo que não está fechado, viu, gente? Tem se falado muito e tal, mas ainda precisa de aprovações. A França pode tentar judicializar tudo isso. Enfim, o caso do Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Ele foi fundado em 91,
92. No Tratado de Assunção, a sede é Montevidéu, a capital do Uruguai, né? E Brasil e Argentina se aproximaram muito ali, no caso o Brasil ali, que a gente chama de Nova República, né? E depois nós vamos ter Uruguai e Paraguai formando aí uma parte importante da América do Sul. Hoje nós temos outros estados, não é? Nós temos a Bolívia que está em processo de adesão. Você tem a Venezuela que desde 2016 ela está suspensa pela distância, né, de princípios democráticos. E você tem estados associados. Quero destacar o Chile, mas tem outros, né? Guiana, Suriname, Panamá, Equador, Peru, Colômbia. Enfim, é uma principal referência da América do Sul. E se a gente pega os dois gigantes, a Argentina e principalmente o Brasil, aí nós temos a maior força populacional, PIB, etc. Pois bem, União Europeia. Espero que você tenha tido a noção aí do bloco. Outra noção também sobre o Mercosul que eu quero destacar antes de falar da União Europeia é o que a gente vê no dia a dia, não é? As pessoas podem viajar para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, com a carteira de identidade, as placas dos carros também, né? São padronizadas no Mercosul. Enfim, União Europeia, maior bloco econômico do mundo, principal referência nas suas aulas de História e Geografia. O contexto do bloco. Pós Segunda Guerra Mundial, a Europa ela vai se reconstruir de diversas maneiras. A gente fala do Plano Marshall, a gente fala, enfim. E a França, a Alemanha, entre outros países, começam a refletir mesmo, né? E aí nós vamos ter duas instituições que eu quero destacar aqui, que é a Comunidade Europeia de Carvão e a Comunidade Econômica Europeia, fundada em 57. Enfim, esses tratados, essa ideia de que é importante um diálogo permanente. Alguns especialistas na Europa até falam muito de que os alemães e os franceses entenderam que se eles não se aproximassem, ficassem com indiferença entre eles, era pior do que uma aproximação real, né? Enfim, e o Tratado de Maastricht colocou esse nome União Europeia em 93. Bruxelas é a capital e tem a zona do euro, fundada desde 99, que não é todos os países membros, embora a maioria, mas não são todos que possuem o euro, né? Também é outra coisa que a gente percebe, né? Você pode a circulação de pessoas, etc. É considerado uma força sem precedentes na ideia de blocos econômicos, mas que em 2020, e um pouco antes disso, porque as discussões no Reino Unido já aconteciam, viu um enfraquecimento significativo com a saída do Reino Unido. Né? Essa saída do Reino Unido ela provocou efeitos colaterais diversos. Né? Teve plebiscitos, a população, sobretudo inglesa, votou para a saída, mas os escoceses, em sua maioria, não queriam, a Irlanda do Norte também não. Você tem fazendas que parte do processo era feito e ainda é feito do lado da Irlanda do Norte e complementa-se na Irlanda. Enfim, o impacto de tudo isso, mercado de trabalho, etc., sem falar do nacionalismo escocês e do parlamento escocês, assim, sendo impulsionados mesmo. É um debate interessante. Pois bem, quero fazer as minhas ponderações agora sobre esse acordo que vai impactar vários países, sobretudo o Brasil, tá? O primeiro é o acordo Já Nascer Velho, como diz o Roberto Gianetti, que sinalizou quando ele era secretário, olha só, em 91, secretário da Camex, e hoje o acordo foi assinado. É outro Brasil, é outra Europa, é outro mundo, não é? Pois bem, quando ele falou isso em 2001, né, essa sinalização, nós tínhamos um mundo diferente, uma União Europeia diferente, viu, gente? Hoje são 27 países membros da União Europeia. A época era um pouco menor, né? Enfim, no Brasil também passou por tantas mudanças, os governos, os impactos desses governos, sem falar da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, né? Enfim. E aí a ideia vai facilitar o comércio? Vai ajudar? Vai impactar? Como eu gosto sempre de falar nas minhas participações, depende, é complicado, é complexo, né? Pois bem,
o fato é que vai diversificar a nossa relação, sobretudo com a Ásia, né? Hoje o nosso maior parceiro é a China, mas aí a gente fica, lembra do tarifaço, daquele contexto de Trump? A gente fica dependendo de setores bem localizados, né? Então, além da China, além dos Estados Unidos e outros parceiros, então você vai ter um mercado, uma diversificação considerável com os europeus. Isso é muito importante, o mercado europeu que é visto com muita relevância no cenário global. A gente também tem que lembrar que a Europa está perdendo competitividade no mundo, não é? Perdeu para a China, aqui na América Latina, perdeu para os Estados Unidos, e depois da força que foi o governo Trump 2, né, o tarifaço, o Trump vai sancionando todo mundo, vai colocando taxas e mais taxas, chamando para acordos que muitos europeus, inclusive, chamam de uma vergonha o acordo que Trump e a Ursula von der Leyen assinaram ali. Enfim, então a Europa perdeu essa competitividade para os chineses, para os americanos, entre outros, né? Então, isso é importante para a Europa, garantir esse mercado, embora essa resposta, nós estamos falando de 27 países aqui, e dentro dos 27 países, grupos políticos de esquerda, direita, gente da diplomacia, setores econômicos diversos, gente extremista, nacionalistas, moderados, ponderando tudo isso. Enfim, é um debate muito amplo, né? E sem falar da diferença de setores, né? Um setor, exemplo, a indústria automobilística da Alemanha e da França, a indústria automobilística da Itália, o setor de carnes francês e o setor de carne de um outro país, para a gente ver que há uma diferença também, e as disputas internas entre eles, tá, gente? Isso é muito importante. Uma coisa que eu quero destacar aqui, por exemplo, que o professor Janete nos lembrou, secretário, empresário, enfim, é que a França, a gente viu, né, nos últimos dias, e antes disso também, os franceses, os fazendeiros franceses pegando tratores, entrando pela Champs-Élysées, enfim, por setores importantes da capital francesa, prefeituras, cidades pequenas, mas se a gente for parar para pensar, o PIB do agronegócio francês na França é muito pequeno, não passa de 2%. Alguns sinalizam com precisão que é 1,5%. Né, para a gente ver, mas eles são organizados, são uma força política considerável e impacta no voto, né? A gente tem que lembrar que Macron, desde o seu primeiro mandato, mas sobretudo no segundo, tem amargado ali uma popularidade significativa e os políticos estão preocupados com isso sempre, não é? Enfim, quem votou contra, né? Os países Irlanda, França, Polônia e Hungria. E a Itália foi a balança. O Brasil estava na liderança, na presidência pré-tempore, né? Ou seja, provisória do Mercosul, e o Lula tem vários trunfos nesse sentido, embora perdeu a oportunidade de assinar, vai ser em Assunção, tá? Ele falou, olha, eu conversei com a primeira-ministra Meloni, ela disse que é uma questão do agronegócio italiano, mas que ela é a favor. Aí ficou aquela coisa, né, falando do presidente, político, vamos para ver. E realmente a Itália mudou, foi a balança, né, ela determinou aí as medidas e ela ganhou muito. O professor Trevisan sugeriu, e eu também vi em outros lugares da imprensa europeia, sugerindo que a indústria automobilística francesa e alemã teria conversado, dialogado com os setores, enfim, com a indústria automobilística italiana e com o governo italiano, mostrando o que eles vão ganhar, né? Sem falar que a gente pode falar de várias marcas italianas no Brasil, esse, por exemplo, a Fiat na indústria automobilística, entre outros, né? Pois bem, uma coisa importante também, 80% daquilo que é exportado Mercosul para a União Europeia é responsabilização do Brasil. Olha só, o Brasil é responsável por mandar 80% hoje, né? Cerca de 80%. E daquilo que o Mercosul importa da União Europeia, 76% é responsabilização do Brasil, ou seja, o Brasil que importa. Então o Brasil é um gigante na América do Sul, inegável isso, né? E aí tem que analisar setores, tá, gente? Setores como o setor da indústria têxtil tem sinalizado preocupação, indústria têxtil brasileira, calçados,
tem temido a concorrência europeia, né? E aí, assim como os setores europeus têm preocupado, eles têm impulsionado os governos, no nosso caso o governo brasileiro, a dar essa atenção, essa preocupação, né? Maquinário e equipamentos, vários analistas, eu falei do Trevisan, falei do Gianetti, eles têm sinalizado com preocupação essa competitividade, né? Porque aqui nesse caso tem que haver com tecnologia, o Brasil tem que ganhar, aprimorar a tecnologia, tem que ter impulso para isso, e isso impactar no preço e também na produtividade, né? E os europeus são muito bons nisso. Bens de luxo, né? Cosméticos, nós podemos falar de vinhos, de queijos. Eu até vi na imprensa brasileira, no G1, sinalizando que em 7 a 8 anos, até em 10, essas progressões elas seriam construídas para que o Brasil e do lado de lá também, né, enfim, os países consigam trabalhar nas cotas para as competitividades, né, para impulsionar, né? Eu até fico pensando no queijo, que os queijos franceses mais baratos aqui no Brasil, e eu espero que a gente tenha condições de mostrar o quanto que o queijo Minas, né, os queijos aqui produzidos em Minas têm uma capacidade assim, sensacional, né, de ganhar projeção internacional. Não é à toa que recentemente nos rankings internacionais o feijão tropeiro brasileiro, a partir de Minas, ganhou o 5º lugar. O queijo Minas já é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, pela capacidade, pela qualidade, pela construção, né, mais de 300 anos de história, etc. Enfim, vinhos. E aí eu quero destacar também algumas análises específicas do Trevisan que me chamam a atenção e que eu inclusive incorporei para as minhas aulas a partir de 2026. Né? Primeiro é que é uma autorização, tá, gente? Isso tem uma demanda, tem outros setores. Nós temos que ver também o posicionamento da França. A França foi derrotada? Foi. Né? Mas tem que ver o impacto disso na União Europeia, né? No sentido da possibilidade de ir a ter a justiça do bloco. Enfim, a relação da Itália, a Itália, em tese, tende a ganhar muito com o Mercosul e, sobretudo, com o Brasil, tá? A relação ítalo-brasileira é muito, muito relevante, né? O que Trevisan falou, que eu acho que sempre a gente refletir, embora eu até concordo com ele, mas acho que tem que ir além de concordar e discordar, é assim, ele deu um bom exemplo, né? A gente está num mar revolto, ou seja, nessa agitação de desordem internacional, das instituições, a Organização Mundial do Comércio, o tarifário de Trump, a disputa entre chineses e americanos, e é como se no meio do mar revolto a gente abraça o outro com dificuldade de nadar. Então é como se os sul-americanos e os europeus tentassem se posicionar e ganhar tempo, né? No caso da Europa, ela tem perdido competitividade, inclusive na região em questão, e no caso do Mercosul, ganhar algum ganho aí tecnológico, de mercado, relativa à diversificação de mercado. Então seria assim, ganhar tempo. E ele até deu um bom exemplo, que eu também já vi outros analistas, como o professor Marcos Fábio, a partir de Montes Claros, falar isso, a partir da Unimontes, embora ele pense muito no carro chinês, né? É assim, é como se a indústria automobilística europeia precisasse ganhar tempo frente aos carros, por exemplo, elétricos, né? A indústria potente que é a China, não só, né? Mas sobretudo, e conseguissem mercados para fazer essa transição. E no caso do Brasil, o Brasil ganhar alguma competitividade também, trocas tecnológicas, algumas garantias para se posicionar diante dessas disputas que impactam economicamente, geopoliticamente a região e no caso o Brasil, né? E aí, se ele tiver certo, é um grande desafio para a indústria automobilística do Brasil, já que a gente está vendo aí carros elétricos, né? Eu, inclusive, estava pensando esses dias com meu irmão, com meu pai, a gente vendo o quanto que a questão da indústria dos carros elétricos aqui em Montes Claros, uma cidade de porte médio, aqui em Minas, ele tem impactado, né? A gente já vê como uma realidade nas cidades de porte médio, nas metrópoles brasileiras, né? Mas vamos ver
como que vai ser essa transição, né? No caso aqui do Brasil, inclusive, carros elétricos chineses, né? Enfim, o agro, aí eu tenho visto muitos analistas e vindo o mesmo professor falando aqui, que em alguns setores o Brasil, inclusive, é referência muito superior, muito mais competitiva, né? Se a gente pensa, por exemplo, na soja, o Brasil compete, inclusive, por vezes batendo os Estados Unidos, né? Tem uma cidade, se não me engano, no Mato Grosso, Sorriso, que ela sozinha produz mais soja do que a França inteira. Então, assim, a produção de leite, né? O agronegócio brasileiro é uma referência e se isso significa, de fato, efetivar um mercado, os nossos produtores aqui, os fazendeiros, enfim, o agronegócio brasileiro, pensando aqui na região que eu estou inserido, que tem muito forte o agro, né? Então, pode ter uma entrada significativa. E aí, para a gente entender, né, de que é um ganha-ganha. O desafio é o impacto dessa possibilidade, né? Porque não é assim, vai ser, vai acontecer, não sei. A gente está fazendo uma análise aqui de pontos de vista, assim, daquilo que é discutido a partir do Brasil, né? O que eu vi também, uma coisa interessante, é que a diplomacia brasileira tem visto com cautela, até tem orientado o presidente brasileiro a entender isso como cautela, porque é um passo importante, mas ainda não é o único passo. Vi também que o presidente do Uruguai pretende ir a Assunção, capital do Paraguai, para participar desse encontro com a Ursula von der Leyen e tal. Enfim, eu espero que a gente tenha tido um panorama aqui de como que esse acordo União Europeia-Mercosul pode impactar e como que pode enriquecer a sua aula de história geopolítica a partir desse acordo bilateral. Enfim, ainda não é um acerto final, mas pode ser uma perspectiva importante. E aí eu espero que você possa pensar nessa aula e depois aí que você pensar, a gente pode ver nos próximos anos acontecendo o acordo, né? O impacto no cotidiano dos brasileiros, né? Dos sul-americanos e dos europeus. Te encontro na próxima aula.